Esse diagrama aqui, ele contém as 6 partes do Hexavion. Tá? A primeira parte é a mitologia. Basicamente foi o nosso tema de estudo no Ars Mítica aqui, todas essas últimas aulas. Mitologia com os dois estados principais, né? Os dois estudos principais. Um, que é a estrutura da realidade, que é a cosmologia, e o outro que é o passar do tempo, né? Que são as histórias, desde a cosmogonia, passando pela jornada do herói, ou metamito, até a escatologia, ou o fim dos tempos. Então, o tempo tem o começo, o meio e o fim. E nisso tudo se desenrola, desdobra e depois recolhe a estrutura da realidade através do mapa mítico. O segundo estudo é a astrologia, onde a gente tem o estudo das esferas celestiais, principalmente, né, através dos planetas, em especial a relação causal que existe entre o céu e a Terra, do nosso ponto de vista aqui. E a grande ferramenta do estudo astrológico é a confecção de cartas astrológicas, ou seja, o mapa astral. Né? Você pode confeccionar uma carta para o nascimento de uma pessoa, o ano, né, o aniversário, ou seja, o ano de uma pessoa, um dia, ou a abertura de uma empresa, um relacionamento, qualquer coisa pode. Você pode associar uma ou mais cartas para entender essa relação causal entre o mundo dos fenômenos, dos eventos materiais, experienciáveis, e o mundo das configurações, né, o mundo inteligível. A gente tem também o tarô como um alfabeto aqui de imagens, um alfabeto pictórico. O representante principal, na verdade, aqui de toda uma classe de oráculos. Então, de forma mais ampla, a gente tem o estudo dos oráculos, em especial a partir desse aspecto simbólico, como um livro de imagens arquetípicas, né? Um alfabeto de imagens arquetípicas que a gente pode usar para descrever as coisas. A gente tem a aritmosofia, que é o estudo dos padrões geométricos e numéricos, como arquétipos. Ou até ao contrário, o estudo dos arquétipos como padrões numéricos e geométricos. E a gente pode associar esses padrões, por exemplo, a uma palavra, a o formato de uma casa, formatos em geral, né? Mas números de coisas, formatos de coisas, os nomes das coisas, as palavras, enfim. A gente tem a alquimia, onde nós estudamos as transformações, os processos, como uma coisa se transforma em outra. Quais as substâncias compõem a realidade, como elas se misturam, como elas interagem. Não só pensando em substâncias químicas que compõem a realidade física, mas também substâncias sutis. Né? Então, a composição da realidade no sentido mais amplo do que meramente a composição da matéria. A própria consciência fazendo parte desse estudo. O último que é a Kabbalah. Kabbalah, ela acaba servindo como um ponto de entrelaçamento dessas coisas. A Kabbalah fornecendo um suporte tradicional, um suporte simbólico, para justamente a gente conseguir descrever essas mitologias, todas essas outras estruturas que aparecem aqui. Mas qual que é? Né, por que eu estou trazendo isso daqui? Porque esses estudos eles não são separados. Eles formam uma rede, como a gente já viu em outros momentos. Eu vou apagar aqui as letras. Qual que é a ideia principal? Eu consigo mapear um estudo em outro. Então, quando eu traço uma seta aqui da mitologia, que é basicamente o que a gente vai fazer hoje, né? É olhar essa seta aqui. Ó. O que eu estou querendo dizer? Que existe uma forma de mapear todas essas estruturas
mitológicas que a gente estudou até aqui dentro de uma carta astrológica. A carta astrológica é uma representação simbólica do universo, do ponto de vista, né, do ponto focal para o qual aquela carta foi feita. Então, se é o nascimento de uma pessoa, é do ponto de vista daquele local de nascimento no momento do nascimento. Porque o mapa do universo muda. Né? O que você está vendo do universo muda de acordo com o tempo e o espaço, né? A posição e o local que você está. Por exemplo, se eu tenho aqui as 4 direções, isso aqui é uma estrutura. Eu vou ter que enxergar aonde que estão as 4 direções aqui no mapa. Certo? Numa carta astrológica. E até que é fácil, né? A gente vê aqui pelos quadrantes da roda. E eu consigo transpor os significados, então, míticos desse mapa da Árvore dos Mundos para uma interpretação astrológica. O contrário também pode acontecer, tá? Não necessariamente. Né? Não precisa, só porque existe uma seta de ida, não necessariamente existe uma seta de volta. Mas, no caso, existe. Tá? Essa seta de volta permite o quê? Eu pegar um mapa astrológico e encontrar os correspondentes míticos desse mapa. E conseguir também transpor significado. Por exemplo, entendendo melhor o que seria uma etapa da jornada do herói a partir do signo que ela se relaciona. Certo? Então eu pego uma estrutura. Aqui. Cadê o signo de Áries? Leão. Aqui, ó, signo de Áries. E aí, se a gente olhar a roda, tem aqui essa etapa da jornada do herói, que é o chamado aventura. Então, ou seja, existe uma correspondência entre essas duas coisas, o signo de Áries e o chamado aventura. Uma correspondência dupla. Tanto eu posso derivar o que seria o signo de Áries a partir, né, das qualidades do chamado aventura, quanto eu posso também entender melhor o que é o chamado aventura se eu já souber algo sobre Áries. Certo? Então, essa seta é dupla. Tá? Da mesma maneira, existe uma forma de você mapear a astrologia no tarô. Então, por exemplo, cada carta está associada ou a um planeta, ou a um signo, ou a um decanato, alguma coisa, alguma estrutura astrológica. Certo? Exemplo, o imperador. O imperador está associado ao signo de Áries. Certo? É uma correspondência aqui. Da mesma forma, o imperador está associado ao chamado aventura aqui também. Ou seja, também existe uma correspondência entre o tarô e a mitologia. Deixa eu só apagar aqui. Bom, de uma maneira até um pouco mais óbvia, a gente consegue encontrar uma correspondência entre a Árvore dos Mundos e a Árvore da Vida da Kabbalah. Certo? A Árvore da Vida é como se fosse o protótipo, o molde. Também consigo encontrar um mapeamento entre a alquimia e a mitologia. Ou seja, as etapas da jornada do herói também podem ser vistos como processos alquímicos, processos de transformação da substância, das substâncias. Assim como eu consigo encontrar uma correlação entre os arcanos do tarô e os processos alquímicos. Assim como eu consigo encontrar uma correlação entre as estruturas mitológicas e os arquétipos geométricos, numéricos geométricos. E se a gente, né, olhar com calma, a gente vai ver que, na verdade, todos esses estudos, eles se mapeiam mutuamente. Aqui. Isso porque é como se eles fossem diferentes pontos de vista da mesma coisa. Essa mesma qual que é essa mesma coisa, né?
é o logos, que a gente já viu lá desde o começo. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje e na próxima, né? A gente vai olhar duas dessas setas, basicamente. Com um pouco mais de calma. A gente vai olhar a ida e a volta, né? Porque tem um mapeamento de ida da mitologia para o tarô, do tarô para a mitologia, da mitologia para a astrologia, da astrologia para a mitologia. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Mas hoje, em específico, vai ser isso aqui. Certo? Então, vamos com mais calma. Opa. O que significa essa seta? Primeiro, eu preciso encontrar todos os objetos que compõem essa estrutura mitológica aqui, esse mapa mitológico, e encontrar um correspondente para ele no mapa astrológico. Qual que é? Então vamos lá. Esse mapa aqui, ele está bem esquemático, né? Mas vamos dar um zoom nele. Que estruturas que a gente tem? Primeiro, a gente tem a roda como um todo, né? O mundo como um todo, sem dividir ainda. Essa primeira estrutura ela não dá muita informação. A próxima que a gente pode olhar é essa dualidade entre a Terra e o céu, que eu estou na verdade, são os dois hemisférios aqui da esfera. Então tem o céu e tem a Terra. Certo? Vamos esquematizar um pouquinho mais, de forma mais simples. Então, o hemisfério superior e o hemisfério inferior. No hemisfério superior, eu já tenho o quê? O zênite, os céus abstratos, ou seja, o palácio, o jardim, ou céus concretos. Rebatido para baixo, eu vou ter o quê? O nadir e os infernos quentes e frios. Certo? Eu vou ter também a materialidade aqui no meio, ou o reino, né? Ou seja, eu vou ter o eixo do mundo. Então, vamos colocar aqui o eixo do mundo. Essas direções para cima e para baixo, que a gente já conhece. Além dessas direções para cima e para baixo, desse gradiente entre abstrato e concreto, futuro e passado, a gente tem o quê? As direções elementais, ou as 4 direções horizontais do reino. Certo? Com isso a gente já tem uma espécie de símbolo aqui, né? Desse macrocosmo. Ó. São as 3 direções, os 3 eixos, na verdade, que compõem 6 direções externas e mais o centro, se a gente considerar uma direção. O centro como uma direção, que de fato é. Então, são as 7 direções aqui pra gente olhar. Certo? E nisso a gente tem já o protótipo aqui do hexagrama. Ah, então é por isso que o hexagrama é o símbolo do macrocosmo. Sim, exatamente isso. Vem daqui. O hexagrama, ele já é uma espécie de resumo de tudo, de todo esse mapa aqui do macrocosmo, né? Bom, onde que a gente vai enxergar isso aqui numa carta astrológica? Ao invés de simplesmente pegar aqui esse mapa, eu peguei como exemplo, foi o primeiro nome que me veio à cabeça. Tá, a carta astrológica aqui do
Pensei numa pessoa famosa e neutra, no sentido de que todo mundo gosta e não geraria nenhum tipo de conflito. Que é no Ayrton Senna. Tá. Bom, primeiramente, onde que tá... Opa. Onde que tá essa divisão entre céu e terra? Essa é fácil. Tá. A gente passa um risco aqui. A parte de cima é o céu do mapa. A parte de baixo é a terra. E os quadrantes? Também estão aqui. A única coisa é que a gente está pegando um mapa que ele é tridimensional, é uma esfera, e está achatando ela num diagrama 2D, certo? Que é aqui a roda, a mandala, né? No papel, na verdade, na tela. Então existe uma espécie de sobreposição, tá? Porque tem ainda as 4 direções aqui, ó. Certo? Então, além do céu e da terra, aparecem as 4 direções. Imagina que tem um disco. Aqui, deixa eu desenhar melhor. Você tem o globo. Onde quer que você esteja, vai ter o chão, certo? Vai ser isso aqui. Então você está aqui na frente. E o zodíaco, bom, e vai ter aqui as 4 direções: norte, sul. Não, na verdade é leste, norte, sul, oeste. Pronto. Mas além dessas direções usuais, você vai ter a roda do zodíaco. E a roda do zodíaco, dependendo de onde você está no globo, ela pode estar assim. Ela pode estar assim, né, que é o mais comum, inclinadinha, mas não muito. Se você estiver nos polos, inclusive, a roda do zodíaco vai estar alinhada com o chão. Pode acontecer isso. E a verdade é que essa roda fica sambando ao longo do dia. Então vai ter momentos do dia que ela vai estar mais inclinada, outros que ela vai estar menos. Né? Depende do momento do dia e da sua posição na Terra. Mas uma posição média é mais ou menos isso aqui. Certo? Ou seja, essa roda externa do zodíaco é esse círculo aqui. E a roda interna das casas, né, que tem as direções horizontais do chão mesmo, está aqui. Então, na prática, o que a gente faz? A gente projeta essa roda no círculo do zodíaco. Tanto que o círculo do zodíaco sempre está dividido 30 graus certinho para cada signo. Enquanto que as casas, dependendo, pode ter uma expansão, né? Tem casas com mais de 30 graus ou menos de 30 graus. Dependendo da época do ano, da hora do dia e tal. Essa distorção é por conta dessa projeção. Tem vários métodos de fazer essa projeção. Alguns distorcem mais, outros distorcem menos. Alguns são bons, funcionam bem perto dos polos, outros funcionam bem perto do Equador. Enfim. Mas, de alguma forma, essa projeção precisa ser feita. Tá? Isso é chamado de domificação. Ou seja, estruturação das casas. Certo? Onde que o zodíaco está aqui no mapa mitológico? Ele está do lado de fora, como justamente o Logos, né? Essa biblioteca de tipos de energia que vai fornecer, no fundo, as etapas da jornada, ou os processos que o herói passa em sua transformação. Isso é o mais importante para a gente entender. O Logos, na jornada do herói, representa as etapas da jornada, certo? No mapa astrológico, ele representa os tipos de energia. Então a gente tem aqui etapas, qualidades. As qualidades são o quê? São signos, que os signos podem ser divididos em muitas coisas, né?
podem ser divididos em decanatos, em quinários, em dúodes. No fundo, a gente já viu também que não tem uma divisão a priori, nem do número de etapas, nem do número de qualidades. Né? Do número de signos, por exemplo, de um mapa astrológico. Por quê? São arquétipos, são infinitos arquétipos. A diferença é que esses arquétipos na jornada do herói se manifestam como uma etapa, um processo, um capítulo da jornada, da história, né? Um evento, algo assim. No mapa astrológico, ele vai inicialmente se manifestar como qualidades. E essas qualidades, elas vão ser canalizadas pelos planetas. Certo? Então, por exemplo, uma lua em Capricórnio quer dizer o quê? Que a lua, a gente vai ver que ela representa os aspectos inconscientes, emocionais, femininos da mente. Né? Quer dizer que esses aspectos recebem as qualidades de Capricórnio. Opa, quem que é Capricórnio na jornada? Capricórnio é o retorno, né, o caminho de volta, o retorno ao mundo. É a etapa em que você cruza de volta do mundo especial para o mundo normal. Esse caminho de retorno, o que precisa ser feito ali? Estou dando como exemplo, né? É o momento em que você volta para a matéria, põe os pés no chão e fala, ó, já sei o que precisa ser feito, agora eu preciso fazer. Então são qualidades de pragmatismo, são qualidades planejadoras, executivas e pragmáticas. São qualidades, certo? Então o signo não é a etapa da jornada. O signo, ó, na verdade a fonte tanto das etapas quanto das qualidades é o arquétipo. É que o arquétipo ele é incapturável. A gente não consegue pegar o arquétipo, a gente só consegue rodear ele. Ele se manifesta como as qualidades dos signos e se manifesta como as etapas da jornada. E a gente consegue comparar as duas coisas. E eu, inclusive, entendendo que para um retorno bem-sucedido, né, o caminho de retorno bem-sucedido na jornada do herói, eu vou precisar trabalhar as qualidades capricornianas. Certo? Só que tem um complicador. Opa. Por quê? Numa carta astrológica, nós temos... Deixa eu apagar aqui. Além dos 12 signos, nós temos as 12 casas. Certo? As 12 casas, elas são uma espécie de divisão dos quadrantes aqui. Ao invés de eu dividir só em 4 direções, eu estou dividindo agora em 12, como se cada quadrante das 4 direções eu dividisse em um setor. Certo? Mitologicamente, o herói, ele percorre o mundo. Ele dá uma volta ao mundo. Uma volta inteira ao mundo. Né? Essa volta inteira seria como se ele estivesse percorrendo as 12 casas. E aí sim eu tenho uma correspondência das etapas da jornada do herói com as experiências que estão preconizadas no mapa. Certo? Porque cada casa no mapa astrológico representa um conjunto temático de experiências concretas que você experiencia. Por exemplo, a casa 2 está associada aos recursos. Qual que é a sua experiência de recursos na sua vida? É uma experiência de escassez? É uma experiência de abundância? Como que é? A casa 3 representa a experiência do movimento, do aprendizado, da adaptação. Certo? E o que é a casa 2? O que ela corresponde como etapa? Ela corresponde à negação ao chamado.
Lembra que aqui na negação ao chamado você interrompe temporariamente o caminhar para reunir recursos. Então é exatamente isso. Recursos. Na terceira, encontro com o mentor. O encontro com o mentor é onde as suas preconcepções são desafiadas. Bom, a casa do aprendizado é exatamente onde você desafia suas preconcepções. Senão não tem aprendizado, né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa aplicação, né, da jornada do herói, ou do mapa mítico da realidade, da mitologia, para a astrologia, é essa, encontrar as correspondências entre as coisas. Certo? Bom, o que está faltando aqui? Né? A gente corresponder. Deixa eu apagar um pouco. A gente já correspondeu os planetas, os elementos, que são as direções. A gente correspondeu os eixos, ou os ângulos, com as direções também. E agora, falta a gente encontrar de onde vêm esses planetas. Aqui. Os planetas, eles são... Ao que eles vão corresponder na mitologia? Primeiro, a territórios no macrocosmo e a personagens no microcosmo. A gente já viu isso, né, nas aulas anteriores. Da mesma forma como a gente tem uma espécie de dualização das etapas da jornada entre signos e casas, a gente tem também uma dualização, só que nesse caso, né, dos planetas em territórios simbólicos, territórios míticos e personagens. Certo? Vamos olhar aqui. Opa. Quais são os céus? A gente tem aqui o jardim, o palácio, associado a Júpiter. A gente tem o jardim, associado a Vênus. A gente tem os infernos quentes associados a Marte. A gente tem os infernos frios associados a Saturno. O que mais está faltando, né? A gente tem o Sol como o olho do céu. Então é como se tivessem dois olhos, são os dois luminares, né? O olho do céu e o olho da terra, ou o olho do dia e o olho da noite. Então o céu ele representa a consciência, por ser um luminar, né? A consciência aqui do céu. E a lua representa a consciência aqui da terra. Por isso a lua está associada a memórias. Está associada a karma, a reações, ao passado. Certo? A emoções. Que as nossas emoções, elas são... Bom, essas descrições aqui, elas são inclusive da lua astrológica, tá? Tá. Os nossos padrões de reação, nossos padrões emocionais são padrões de reação. Elas se baseiam nas nossas memórias, conscientes ou não, né? Memórias acessíveis ao ego ou não acessíveis ao ego. Podem ter memórias reprimidas na forma de traumas, por exemplo. Então elas têm a ver com o nosso histórico de vida. Ou seja, quais memórias a gente carrega. Baseado nessas memórias, nesse histórico, né, no todo delas, a nossa mente vai reagir diante do mundo. Certo? Então, isso aqui é automático. Se eu tive muitas memórias de sofrimento, por exemplo, o meu corpo inconsciente, né, o meu corpo do passado, ele já vai ter esse viés. Então, isso tende a aumentar, por exemplo, a ansiedade, preocupação e a tendência à negatividade, ou seja, a interpretar um novo fenômeno como negativo e reagir a um novo fenômeno como negativo, especialmente em relação ao desconhecido. Certo?
Então aqui a Lua operando como o olho subterrâneo, o olho da noite ou o olho da Terra. E o Sol é o contrário. O Sol está associado ao Dharma, está associado ao céu, está associado à presença, está associado, o que mais? Ao futuro. A Lua aparece na forma de desejo. O Sol aparece na forma de vontade. Certo? Então, se a Lua são as memórias, o Sol é a imaginação. Mas a imaginação, aquela consciente, né? Quando, olha, acho que a visualização é melhor do que a imaginação. A imaginação é todo o campo, né? Visualização. As memórias também ativam a imaginação, num certo sentido. Enfim, ao invés de reação, ação. Tudo isso é o Sol. Certo? Então esses são os grandes territórios. O Sol e a Lua, dividindo entre acima e abaixo. Os 4 planetas, dividindo entre os territórios acima e abaixo. Acima os benéficos, Júpiter é o grande benéfico, Vênus é a pequena benéfica. E para baixo os maléficos, Marte é o pequeno maléfico, Saturno é o grande maléfico. Certo? Então esses são os territórios associados aos planetas. O que eles querem dizer, né, em relação aos planetas? É como se fossem as qualidades deles. Marte está associado aos infernos quentes. Nos infernos quentes é onde você precisa lutar, competir pela energia, porque já há uma escassez de energia aqui. Então a energia de Marte ela é competitiva, ela é mais egoísta, digamos. Conforme você aprofunda no passado, aumenta o senso de separação até o limite aqui embaixo, né, onde mora o dragão. Em certo sentido, o dragão, Saturno o limite de Saturno é o dragão também. Então o senso de separação aumenta. E o senso de união aumenta conforme você sobe. Por isso Vênus é mais cooperativa, Júpiter é até mais de abundância e generosidade. Aqui em cima, mais luz, mais energia, mais poder, abundância, tal, né? Aqui embaixo, mais escuridão, ou seja, falta de luz, frio, falta de energia, cegueira também. Enfim. Então, quando começa a escassear a energia, ou seja, quando você passa para o subterrâneo, é quando aparecem essas forças mais guerreiras, mais competitivas de Marte. Porque se tem energia sobrando, eu não preciso brigar por ela. Essa que é a ideia. Tá. E o Saturno já Ô, entra... Thales, Oi, pode falar. é, eu não sei se você vai falar ainda mais para frente, mas e Mercúrio Vou falar. estaria. Vai falar já, né? Ah, então tá. Vou falar. Beleza. E aí o Saturno ele entra como... Bom, e quando as energias são muito, muito escassas? Como se fosse o inverno, né? Saturno. Saturno é a energia do inverno. Júpiter é a energia da abundância, como os deuses no céu banqueteando lá no Valhalla ou no Olimpo. Enfim. E o Mercúrio? O Mercúrio é ele quem tem a liberdade, como ele é o mensageiro entre os deuses, é ele quem se locomove em todos esses territórios. Ele não está preso a nenhum território. Ele é o senhor dos caminhos entre os territórios. Então o Mercúrio, ele sobe e desce à vontade. Ele anda pelos quadrantes à vontade. Certo? Então ele é o viajante. Vou até colocar aqui no centro. Não que ele esteja no centro preso, mas só para dizer que ele está meio que neutro em relação a isso, né? Neutro em relação ao Sol e à Lua. Tanto que na astrologia, ele não é um planeta nem masculino nem feminino, nem diurno, nem noturno, nem solar, nem lunar. Ele é tudo isso ao mesmo tempo, na verdade. E exatamente por isso,
o Mercúrio tem qualidades camaleônicas. É, como assim? Ele vai assumir as qualidades de quem ele está perto. Então no mapa, deixa eu olhar aqui no mapa do Ayrton Senna. Então o Mercúrio, ele não é um planeta nem feminino nem masculino, mas se ele estiver perto de energias femininas, ele se torna feminino, certo? Então o Mercúrio do Ayrton Senna, como ele está perto de Vênus e ele está num signo de água, o Mercúrio do Ayrton Senna se torna feminino. Isso pode indicar o quê? Uma certa timidez, enfim, coisas do tipo. Ainda mais em peixes, ainda mais retrógrado, né? Mas aí já estou passando para a interpretação. Se o Mercúrio estiver perto de um planeta diurno, se ele estiver associado a energias diurnas, ele se torna diurno também. Se ele estiver associado a energias benéficas, ele se torna benéfico. Se estiver maléficas, ele se torna maléfico. Então o Mercúrio do Ayrton Senna se torna bastante benéfico. Por quê? Vênus é benéfica e Vênus está exaltada em peixe, então ela consegue ficar muito benéfica. Certo? Por mais que o Mercúrio em si esteja enfraquecido por estar em queda, estar em exílio, a qualidade dele é benéfica. Por mais fraco que ele esteja, ele ainda está benéfico. Bom, só dando um exemplo. Tá? Isso no macro. Agora, eu consigo... Existe uma espécie de reflexão desses planetas nesse plano horizontal aqui. Que lembra, é o plano da experiência. É o plano material da nossa experiência terrestre. Que daí vai dizer qual que é a função fenomenológica de cada planeta. Não só as qualidades do território dele. Deixa eu desenhar aqui de novo. Certo. A região interna aqui, esse disco interno, é a região consciente de qualidade solar. A região mais externa é a região do inconsciente, qualidade lunar. Então aqui dentro, aqui fora quer dizer caos. Caos como o quê? Pensa no caos não como necessariamente bagunça, mas como um território não mapeado, não organizado, ou seja, inconsciente. Aquilo que nós não conseguimos mapear, a nossa mente não consegue também produzir uma experiência coerente a partir daquilo. Aqui dentro, ordem, ou seja, território mapeado. Isso está associado ao quê? Ao consciente. Aqui está associado ao inconsciente. Bom, e aí eu tenho duas energias principais para cada um deles. Para cada um desses territórios. Nessa parte mais interna, eu tenho uma energia que vai expulsar, que ela vai ser yang, ou seja, de dentro para fora, vai ser masculina. Esse movimento de dentro para fora é um movimento centrífugo, do centro para as bordas. Ele é masculino. Está associado ao calor. Né? Um gás quente ele se expande, por exemplo. Um gás frio se contrai. Então nós temos duas energias masculinas. Uma no reino da ordem e outra no reino do caos. Aqui. Quais são elas? Elas são expansivas, né? Bom, aqui dentro é Marte. Certo? E aqui fora é Júpiter. São duas energias expansivas. Só que o funcionamento deles é completamente diferente. O Marte, o que ele está querendo? Ele está querendo expulsar coisas para fora da muralha. A muralha é essa linha aqui, né? A muralha é quem faz a borda, a fronteira entre o mundo ordenado e o mundo caótico. Ou entre a minha cidade murada e os reinos bárbaros. Enfim,
O Marte, ele expulsa o caos daqui de dentro. E mantém, ele serve como força também para evitar que coisas negativas entrem. Ou seja, ele serve, essa força para fora serve de contrapeso contra invasores. Então Marte anula forças invasoras, briga contra elas e ao mesmo tempo expele coisas anômalas daqui de dentro. Então uma energia de dentro para fora. Já o Júpiter, ele representa uma energia de buscar coisas boas fora da cidade murada. Então é uma energia de expansão. Então é o viajante ou o caçador que sai da cidade e volta com o tesouro, volta com a caça. Certo? Mas para isso ele tem que ir para fora. O Júpiter é um benéfico. Saturno é um maléfico. Porque o Saturno está lidando com coisas ruins. Ele trabalha dentro da muralha ou na borda da muralha, né? E o Júpiter trabalha para além da muralha, no reino abstrato. O que mais? Nós temos também as energias femininas, que são duas também. Ó, uma que opera no reino do caos, ou no reino abstrato, né, no reino externo, e outra que opera aqui dentro da muralha. Quais são elas? Vênus e Saturno. Vênus, ela faz o quê? Ela traz coisas boas para dentro da muralha. Por isso é a energia de atração, de sedução. Então, quando você come algo, né, touro, por exemplo, você está trazendo algo de valor para dentro do seu sistema. Quando você se alia a alguém, você está trazendo uma pessoa de valor para dentro da sua vida. Né? Então, Vênus, ela olha para o mundo buscando coisas boas, coisas de valor, e faz você se associar a elas. Uma benéfica. Marte olha para o mundo, mas assim, para os arredores, para o mundo imediato. É isso que isso aqui quer dizer, tá? A experiência consciente imediata. Vênus olha coisas boas nessa experiência imediata. Marte olha coisas ruins, a gente precisa das duas. Então, se eu estou andando e aí eu trombo com, sei lá, uma fruta silvestre, quem que aciona? Vênus. Olha, é uma coisa de valor. Ou se eu acho, olha, esse graveto eu posso usar para fazer um estilingue. Enfim, algo de valor. Ou eu posso trombar com um cacho de vespa. E falo, opa, isso aqui é perigoso. Quem que aciona? Marte. Então, medo, aversão, o senso de luta ou fuga. Certo? Marte, ele quer afastar coisas da sua experiência. Vênus quer atrair coisas para a sua experiência. E qual que é o outro planeta feminino? Saturno. O Saturno, ele funciona aqui como uma energia constritora, como uma pressão do mundo. Por isso, de fora para dentro. Né? Olhando para as coisas que estão se aproximando e se preparando para elas. Por exemplo, o inverno, a escassez, inimigos. Mas não o inimigo que está do seu lado, te atacando, porque daí aciona Marte. O Saturno, ele vai acionar quando? Quando você fica sabendo que o exército inimigo cruzou a fronteira. Lá longe, você nem está vendo o exército, mas, nossa, é algo que eu preciso me preparar. Certo? Tá. Então aqui nós temos essas duas energias que operam no mundo abstrato, no mundo não imediato. Uma masculina, Júpiter, que opera para fora, uma expansão, e a outra feminina, que é uma constrição, é um recolhimento. Certo? Então, se eu sei que um exército inimigo cruzou a fronteira, eu não vou ficar dando sopa do lado de fora da muralha, não. Eu vou me aproximar. Saturno é maléfico, então ele cuida das coisas negativas. Não que ele em si seja negativo. Marte é maléfico porque ele também cuida das coisas negativas, não porque ele em si seja negativo. Maléfico é por isso, tá?
A questão é que, na mente, Marte e Saturno geram efeitos desagradáveis. Por exemplo, Marte gera ansiedade e Saturno gera preocupação. Ninguém gosta de estar ansioso e preocupado. Mas é bom que você esteja ansioso se tem um cacho de vespa do seu lado. Ou é bom que você esteja preocupado se um exército inimigo cruzou a fronteira. Certo? Da mesma maneira, Júpiter e Vênus são benéficos. Ambos cuidam das coisas boas. Não que eles em si sejam bons. Porque você pode, sei lá, ficar viciado em comida do McDonald's, por mais gostosa que seja, e você vai ficar doente. Não. Né? Comendo em excesso. Né? Então, a ideia é a gente tirar essa dualidade específica. Só duas coisas importantes para falar, extras, né? Como agrupar. Primeiro, tem esse agrupamento das energias imediatas, por isso o símbolo, inclusive, ó. O Marte tem esse símbolo. Inclusive, o símbolo original de Marte era isso aqui, né? E o símbolo original de Vênus, isso aqui. Eles são de derivação solar, porque percebam que o símbolo parte do Sol. Em Marte, a cruz da matéria está acima, ou seja, é como se a matéria estivesse oprimindo a consciência. Por isso o senso de separação. Por isso esse senso de lutar ou correr, indo para o instinto. Em Vênus, a cruz da matéria está embaixo, ou seja, a consciência vence a matéria. Então um senso maior de união. Os outros símbolos, né? Que é Júpiter. Qual que é o símbolo original de Júpiter? É uma lua com uma cruz. Qual que é o símbolo original de Saturno? É uma cruz com uma lua. A lua também representa, né, a energia da mente, mas quando a cruz está embaixo, é a mente sobre a matéria, ou seja, maior integração. Quando a cruz está em cima, é a matéria sobre a mente. Então, opressão, em certo sentido. Por isso essa retração da consciência nos maléficos, ou seja, Marte e Saturno. E essa expansão da consciência nos benéficos, Vênus e Júpiter. Basicamente é isso. Tá? Daí que vem os símbolos dos planetas. Certo? Então nós temos um planeta, os dois masculinos aqui, os dois femininos aqui. Os dois associados ao abstrato e os dois associados ao concreto. Os dois associados, né, de derivação solar e lunar. E que mais? Os masculinos e femininos. E os maléficos e benéficos. Os benéficos e os maléficos. São as formas de agrupar os planetas para entender o que eles são, como eles funcionam e tal. E o Mercúrio? O Mercúrio, mais uma vez, ele quem transita entre todos os territórios. Porque ele consegue balancear as informações dos outros planetas. Claro, quando você tromba com um cacho de vespa, ou quando você tromba com um pé de frutas silvestres, é muito fácil quem que ativa. Mas, e se você tromba, por exemplo, com um cacho de abelhas com ferrão, mas que produzem mel? E aí tem o mel, ou seja, ativa Vênus, mas também tem ferrão, ativa Marte, e aí? Ou seja, já não é mais tão imediato. Quem que vai fazer isso? O Mercúrio vai ponderar as duas informações. Razão quer dizer o quê? Colocar uma coisa em cima da outra, certo? Isso é uma razão. Um terço, uma razão. Então eu vou ponderar uma informação sobre outra. Vou ponderar Marte sobre Vênus. Ou o contrário, Vênus sobre Marte, né? Não importa. E eu vou entender porque se for pouco mel para um grande risco de picada, Marte está ganhando aqui. Daí eu não vou fazer nada. Mas se for muito mel, para pouco risco de picada, Vênus ganha.
Tá? Não só entre Marte e Vênus, mas qualquer outro par de informações de planetas aqui. Mercúrio é capaz de mediar, de comparar essas informações dos vários planetas para entender como se comportar, porque tudo isso aqui no fundo, são instintos, né? Como lidar com coisas boas imediatas, com coisas boas não imediatas, coisas boas distantes. Como lidar com coisas problemáticas imediatas, como lidar com coisas problemáticas distantes. E como conciliar tudo isso, certo? E o Sol e a Lua servindo como esse campo de experiência consciente, que é o ego, e esse campo de experiência mais abstrato, mais inconsciente, que é a Lua. Enfim, tudo isso para, né, mostrar que os territórios dos planetas existem não apenas aqui na esfera 3D, mas como um reflexo deles fenomenológico muito imediato e concreto em tudo que a gente faz, em todo o nosso comportamento. Além disso, os planetas também se referem aos personagens da minha história. Né? Personagens, os meta-personagens. Já que o metamito é uma meta-história, nós temos meta-personagens. Então, quais são os meta-personagens? O Sol é o herói, por excelência. A gente já falou. Marte é o guerreiro. É o instinto guerreiro. Você pode pensar como um tigre, algo assim, né? Vênus é a donzela. Ou a amazona, mas é a mulher jovem, fértil. A lua é a mãe, ou a bruxa, ou a curandeira. Mas enfim, tem o arqueira, né? Pensando num aspecto... diferentes aspectos mitológicos associados aos planetas. O Saturno é a anciã. A anciã que tá mais pra cara da bruxa, né? Júpiter vai ser quem? Júpiter vai ser o nosso lado, o sacerdote ou clérigo. Quem mais? Mercúrio vai ser o nosso mago, ou a nossa mente. Quem mais? Bom, dá pra gente passar para os outros planetas também, né? O Netuno pode ser o místico, o Urano pode ser o rebelde. O que mais? Bom, Plutão é o vilão. Plutão é a sombra. Vamos colocar aqui. Plutão é a sombra. Vamos colocar a Lua como o contraponto ao herói. Né? Seria o par do herói. Vamos colocar ele como a princesa, a Lua como a princesa, como a alma da Terra. Enfim, estou fazendo associações aqui postiças, tá? Só para a gente interpretar o mapa. Um mapa astrológico com essa linguagem aqui mítica. Então esse diagrama agora está um pouco mais narrativo, né? Porque eu tenho personagens para trabalhar. E agora eu preciso traduzir todos os caracteres, todos os fatores astrológicos para fatores narrativos. Eu estou querendo criar uma história aqui. Deixa eu escolher um desses planetas aqui primeiro. Vamos pegar o guerreiro, que é o mais fácil. Certo? Então, o guerreiro do Ayrton Senna. Tá? Primeiramente, onde que ele está na jornada? Qual etapa da jornada que ele está? Está na casa 1. Ele está no chamado aventura. Se o guerreiro do Ayrton Senna está no chamado aventura, quer dizer que é um guerreiro que ele está com essa energia dos começos. Então que ele tem, primeiro,
tende a ter bastante iniciativa e que ele está ah, pronto para iniciar coisas. Bom, iniciativa é isso, né? Iniciar coisas. O que mais? Que ele responde a provocações. Então, que ele é uma pessoa facilmente provocável, a princípio. Porque a casa 1. O chamado à aventura, se você não responde a provocações, você nem ouve o chamado. Então, ouvir o chamado é pro bem e pro mal. Né? Responder ao chamado é pro bem ou pro mal. Pode ser um chamado à aventura legítimo, de algo maior, mas pode ser um chamado negativo também. De qualquer forma, Marte na casa 1 são pessoas responsivas às provocações da vida. Seja um chamado para fazer algo construtivo ou para algo destrutivo. Agora, quais são as qualidades que o guerreiro, esse guerreiro aqui, canaliza? Como que ele, qual que é a personalidade dele? A gente já sabe o que ele está fazendo, né? Ele está iniciando coisas, começando jornadas, começando coisas, por ele estar no chamado aventura. Mas ele bebe das qualidades das energias da ressurreição, ou seja, Aquário. Lembra que na ressurreição você tem uma energia distributiva, de contribuir para a tribo, uma energia mais com esse pensamento mais coletivo, certo? Então, primeiro, mais mental, um guerreiro mais mental. Essas batalhas não vão não tendem a se manifestar fisicamente como uma briga física, mas sim num campo mais mental. Nem tanto de bate-boca, como um Marte em Gêmeos, por exemplo, mas até como ideias. Ou seja, um Marte em Aquário, ele tende a brigar no campo das ideias. Lembra, quando você derrota o tirano, é quando, ok, derrotei o tirano, aquela coisa, aquela prisão do passado que me impedia de instaurar um governo justo. Tá, mas o que é um governo justo? Daí é que entram o quê? As minhas teorias do que seria um mundo justo, do que seria uma ação justa, ou... Então, por isso que o Aquário é o signo das teorias, das utopias, das ideologias também, da política, certo? São maneiras de pensar no bem comum. Então é nesse campo das ideias, das ideologias, né, das filosofias, que o Aquário trabalha. Segundo ponto, esse é um guerreiro que ele está operando com energias livres do tirano, pós a derrubada do tirano, que aconteceu aqui. Né? Então é um Marte que vai... um guerreiro livre, digamos. Não é um guerreiro... é um guerreiro que trabalha, que luta pela liberdade e que luta livre também. Certo? Num sentido geral, é um guerreiro que está operando, tá buscando canalizar essas energias libertárias de Aquário no chamado aventura. Seria uma maneira mais didática de combinar essas energias. Certo? Como que funcionaria um guerreiro nesse sentido? Bom, é o que a gente está descrevendo aqui. Certo? Porque o Marte, sendo guerreiro, ele vai mostrar como que a pessoa luta. Onde estão as batalhas dela? Essas batalhas, elas serão... como que elas serão lutadas? Se elas serão... tendem a ser vencidas ou tendem a ser perdidas? Daí a gente vê, entra na força do planeta. Quais são as condições do planeta ali? Esse Marte, no caso, ele não está recebendo... o principal aspecto que ele está recebendo é uma oposição de Netuno, do rebelde. Certo? O Netuno em Leão, ele está exilado. O rebelde, a gente, né, tem uma certa romantização moderna do que é um rebelde, como alguém que... lógico, o aspecto positivo do rebelde é esse, né? Aquele que vai enfrentar o tirano, aquele que vai questionar a ordem estabelecida.
Mas a gente também tem que lembrar que existe o lado negativo do rebelde, que é aquele que vai profanar o sagrado, que ele vai é, deturpar a tradição, certo? Então ele também tem um aspecto destrutivo. O rebelde pode ser um rebelde sem causa, aquela pessoa que se rebela por se rebelar, e a pessoa traz caos social. Se está todo mundo concordando com algo e querendo algo positivo, aí vai lá o rebelde, não, não aceito. Ele está prejudicando a cooperação entre as pessoas. Então toda a energia tem o seu lado equilibrado e o seu lado desequilibrado. Nesse caso, esse rebelde ele não está bom. Ele tem um lado exilado e tem um lado retrógrado. A retrogradação de um planeta é como se o planeta tivesse. É como uma carta invertida no tarô, uma carta voltada para baixo. Ela funciona meio que do avesso. Né? Então, um planeta retrógrado e exilado quer dizer que esse rebelde não está ah, não está muito bem. Só que onde que ele está operando? Quais energias ele está canalizando? Primeiro, o leão é um rebelde que tá trabalhando com as energias. Deixa eu puxar para cá. Rebelde ah, nos testes. Testes aliados inimigos. Que é a etapa de leão, né? A etapa onde você está lidando com os seus demônios interiores. Ele não venceu ainda, tá? Pelo contrário, ó, se ele está retrógrado, quer dizer que ele está apanhando, está penando nessa etapa. Quer dizer que os demônios estão ganhando dele. E em Leão, os demônios vencendo quer dizer o quê? Uma sujeição às paixões, uma sujeição ao ego, uma sujeição a esse a autoimagem, esse tipo de coisa. E a casa 7 representa o quê? Representa, bom, o outro aqui na astrologia, mas na jornada do herói, ela representa a etapa onde você se une à energia do outro, que é a aproximação da caverna. Certo? A aproximação da caverna, na prática está associado a associar-se ao outro, né? Aproximar-se de outro mundo, de um mundo desconhecido, que é um casamento, por exemplo, está indicando que esse rebelde ele está se aproximando das pessoas, né? Tomado pelas enfraquecido primeiramente, retrógrado e tomado pelas paixões. Então quer dizer, e que miúdos, trocando em miúdos, o que isso significa? Que esse ator, né, ele está muito voltado a si mesmo, muito propenso a se ofender, muito propenso a romper, porque o Urano está associado a rupturas, a se afastar, a romper com as pessoas, por muitas vezes se ofender ou levar as coisas para o pessoal, ou seja, as paixões. Né? As paixões. Então, essa energia rebelde desequilibrada é o principal contraponto a esse aquário, a esse Marte em aquário, né? A esse guerreiro da tribo. É o guerreiro em prol da tribo. Faz um contraponto. O que é um contraponto? São energias que puxam para direções diametralmente opostas. Enquanto que, para si mesmo, nos projetos pessoais, nas iniciativas, nos próprios movimentos e decisões, o guerreiro, nesse mapa, né? O guerreiro busca essas energias filosóficas, libertárias, né? Busca experienciar a liberdade, coisas do tipo. Nas relações, justamente o libertário, que é o rebelde, está preso nas paixões. Então, problemas de relação. E os problemas de relação
com as pessoas, né, com as parcerias, essas coisas, não só de casamento, né, de namoro, coisas assim, mas com parceiros mesmo, entra como uma competição, como se essa pessoa não conseguisse lutar adequadamente ou iniciar, entrar nessas jornadas através dos chamados desse Marte, porque ele fica preso, patinando nesses enroscos de rebeldia dentro das relações, de ruptura, de afastamento, esse tipo de coisa. Então esse Urano não está legal aqui. Tá? E ele está, inclusive, prejudicando o a casa 1, né? O chamado aventura. Por outro lado, esse Marte pode auxiliar, porque é como se a busca de vida se manifestasse principalmente na casa 1. Né? Qual jornada você está saindo atrás? Tá, a sua busca. A busca de vida mais libertária, mais aquariana, ajudasse a trazer uma visão mais ampla para amenizar, digamos, esse grilhão das paixões aqui. Ou seja, não basta você identificar qual etapa da jornada do herói aquele planeta, aquele personagem tá operando. Você tem que saber o que está acontecendo ali, como que essa etapa está funcionando. Geralmente planetas retrógrados estão enroscados naquela etapa. E se eles estão enroscados é porque eles não estão canalizando as energias direito. Por isso, essa associação com uma carta invertida. Tá? E assim, claro que você pode detalhar ainda mais isso e olhar o decanato, né, e ver qual que é a subenergia específica que está sendo trabalhada ali e tal. A gente pode inclusive fazer isso agora. Né? Qual que é o decanato desse Marte? É o 5, 6, 7 de espadas. Então, 7 de espadas. Já fazendo mapa com o tarô, né? Mas só pra gente identificar aqui. É a energia ali do final da ressurreição, onde você está tentando ainda se manter na tribo, mas você sente que não percebe a tribo, que não pertence mais à tribo. Então essa energia da mentira. Não da mentira negativa. Bom, ela pode ser negativa caso isso aqui esteja maléfico, mas do mentir para si mesmo, de um senso de não pertencimento. Né? Pensa nisso. Você está ajudando uma tribo, mas ao mesmo tempo não se sente pertencendo àquele mundo mais, àquela tribo mais. Você ainda tem gratidão, você ainda ajuda, mas muitas vezes você está já sendo chamado, sentindo chamado para outra coisa. Certo? E isso pode trazer qualidades vistas como: olha, essa pessoa é esquisita, essa pessoa é estranha, não pertence mais. Né? Então, energias ainda aquarianas, ainda ressurreição, tá, gente? A gente nunca pode perder o quadro geral em mente. Ainda é a etapa da ressurreição. Mas é o final dela. Você já distribuiu a maior parte das águas do aquário, do aguadeiro. Agora, você, poxa, não tenho mais um papel aqui, enfim. E eu estou puxando para esse lado positivo justamente porque esse Marte ele não tá mal. Né? Ele não tá mal. Para Leão, nessa etapa de Leão, opa, agora a gente olha, pensando nas qualidades, agora a gente olha para a etapa da casa 1. Tá no primeiro ou no segundo terço da casa 1? Tá no segundo terço, bem no comecinho. Então é o chamado aventura, mas é a subetapa do chamado aventura que está associada ao 3 de paus, né, que é o poder consolidado. Que não é mais uma energia impulsiva. Ou seja, o começo do chamado aventura é por impulso, assim. O segundo decanato, né, não é bem um decanato porque não é um signo, mas o segundo terço do chamado aventura, ele
já é consciente. Você toma consciência de que você está na aventura e agora você precisa como que consolidar aquele impulso. Como uma fogueira. Você risca um fósforo e você tem ali alguns instantes, né, para acender a fogueira com aquele fósforo antes que apague. O acender o fósforo é o primeiro terço. O segundo terço já é o que eu fiz com esse fósforo, né? Então isso já ajuda a gente a entender as energias. Bom, da casa 7 é a porta da lua, ou seja, aquela fase do teste, se você é amigo ou não. Se você for